Abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Joel. Vamos meditar hoje nessa palavra do Senhor. É uma palavra para o nosso tempo. O profeta Joel é um profeta atemporal. O Senhor até não permitiu que houvesse muita harmonia entre os estudiosos a respeito da data do profeta, da época em que ele profetizou. Talvez até para manter essa ideia de que ele é um profeta que fala para todos os tempos. Por isso, a atualidade da sua mensagem, eu peço que os irmãos estejam atentos, então, sobre o que fazer diante de uma catástrofe natural sem precedentes. Quando a gente pensa numa catástrofe natural, sem precedentes, o que vem à cabeça da gente logo de cara? Que nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo uma catástrofe natural sem precedentes. O mundo está hoje vivendo essa catástrofe. Alguns argumentam não se tratar de algo propriamente da natureza, porém manipulado em laboratório pelos homens. Nós não sabemos, não temos essa resposta. Mas mesmo que manipulado, também é algo da natureza, que tomou o nosso planeta. Hoje nós, povo de Deus, igreja aqui reunida, com a graça do Senhor, podemos olhar para os nossos familiares e vê-los todos lá. Mas não é o caso em muitos lugares. Porque essa pandemia tocou todo o globo, toda a terra. E ainda estamos no meio dessas consequências. Independente da procedência, a natureza foi tocada e a natureza convulsiona contra a humanidade. E nós nos sentimos impotentes diante do crescente número de mortos. Mas a pergunta é: existe algum paralelo bíblico a tudo isso que possa nos indicar o caminho de Deus para o homem envolto nas trevas da convulsão natural? Será que tem um caminho que Deus deixou ali escrito na sua palavra para esse tempo? Eu ando muito preocupado, porque eu tenho visto o povo de Deus, as igrejas, muitas, não todas, que se acomodaram à situação e olham essa calamidade natural e se submetem ao que o mundo dita. É como se não houvesse uma palavra de Deus para esse momento. É como se a igreja estivesse dentro do barco junto. Como se a igreja não pudesse se levantar e dizer ao mundo: olha, mundo. Porque a igreja é a voz do Senhor no mundo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo não está calado, inerte, sendo levado pelas circunstâncias dessa situação. E as igrejas, evidentemente, devemos obedecer à lei. Quando a lei dizia fecha, fechamos. Quando dizia opa, pode abrir, abrimos. Mas a igreja continuou orando, trabalhando, falando, anunciando, e não cegada por nenhuma narrativa. Mas muitos líderes então somente se submeteram e começaram a repetir a mensagem do mundo. Começaram a repetir aquilo que os líderes mundiais falavam. Mas a igreja tem uma voz espiritual, que deve ser a voz do Senhor. E a igreja tem que ter uma mensagem para o mundo. Existe um paralelo bíblico para indicar qual é o caminho de Deus? Existe sim um paralelo bíblico, e nele Deus deixa marcas da sua vontade para situações semelhantes a esta que estamos vivendo hoje no planeta. É em Joel, capítulo 1. Narra um acontecimento natural
devastador, incontrolável, fatal, que determinou uma série de procedimentos que precisavam ser feitos pelo povo. Se hoje nós vivemos um acontecimento natural, devastador, incontrolável e fatal no mundo, na época do profeta Joel, isso estava acontecendo em uma nação, no meio do povo de Deus. E o profeta então diz assim, vamos ler o que ele diz. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, algo sem precedentes. Ele diz assim, ouvi isso, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Ele se refere aqui à terra de Judá. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Ele já começa dizendo, isso é algo sem precedentes. Nunca aconteceu antes. Prestem atenção. Isso era algo que tinha que ser lembrado e que seria difundido para todas as gerações. Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Era algo que tinha que ser lembrado. Era algo que tinha que ser divulgado. Era uma catástrofe natural com repercussões em toda a sociedade. Na agricultura, no comércio, no templo, no sacerdócio, semelhante a hoje o que está acontecendo no mundo. Porque essa pandemia está repercutindo na sociedade, está repercutindo pela proibição do trabalho, pela escassez, pela fome, pelos governos se movimentando, repercutindo também na agricultura, no comércio, nas igrejas fechadas. E o que acontecia lá em Judá era o seguinte, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão comeu. Era isso que estava acontecendo. Uma grande nuvem de gafanhotos. Uma praga terrível, uma praga natural, invadindo um país inteiro que vivia da agricultura e que vivia do pastoreio de animais. E aquela praga, ela era tão devastadora que o profeta chega a dizer que na frente era como se fosse o Éden, e depois que passa aquela locusta, aquela praga de gafanhotos, ficava um deserto, não tinha mais comida, não tinha mais pasto para os animais. O gafanhoto, ele vem com aquela nuvem, e ele vai comendo tudo que vê pela frente, e ao mesmo tempo defecando. Era uma situação insuportável, era um desabastecimento total. E junto com esse desabastecimento, por causa da locusta, havia também o problema da seca, uma seca terrível. E junto com a seca, todos nós sabemos, o incêndio, porque está tudo seco. E a natureza estava, então, convulsionando aquele país. E a fome, a pobreza, os animais esqueléticos morrendo pelos campos. E o profeta se levanta para fazer o seu anúncio. Diz, atingir os bêbados, isto é, aqueles que estavam distanciados de uma vida social balizada em valores, eles foram atingidos. Porque diz assim, despertai, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Isso é nem bebida para os bêbados. Essa palavra bêbado que é importante, que provavelmente o profeta estava se referindo
aos líderes da sua época. E era uma época que possivelmente a liderança daquela nação era uma liderança, se nós colocarmos o profeta no ano 800 antes de Cristo, mais ou menos, seria uma época em que havia um rei menino, criança, e o sacerdote então era o tutor e acabava governando. E os profetas, normalmente, quando eles enviavam uma mensagem, eles falavam primeiro para os seus líderes. E possivelmente esse bêbado aqui era tão somente o sacerdócio da sua época, que tinha esquecido dos princípios, que tinha esquecido da palavra, que tinha esquecido da relação com Deus. E o profeta diz: bêbado, chorai, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa. Essa nação era os gafanhotos, e sem número. E os seus dentes são dentes de leão, e as suas queixadas de um leão velho. Aquele povo estava invadido por essa praga. Fez da minha vide, a videira, né? A parreira, uma assolação. Tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. E os seus sarmentos se embranqueceram. Então essa situação produziu uma lamentação tão grande, mas tão grande, tão intensa, que o profeta usa como figura, a figura de um casal que se casa e vão para a lua de mel. Só que naquele momento, cheio de sonhos, os seus sonhos são arrebentados, arrancados da alma da noiva, o futuro destruído pela pobreza, e a alma latejante chorando um funeral, envolvido em perplexidade e susto. É como aquela noiva indo para a lua de mel, e os seus sonhos se desmoronam, e o noivo morre, e aquilo que seria festa virou velório. Era esse o sentimento da nação. O Brasil escapou de ter algo tão intenso devido às medidas que tivemos, mas se nós olharmos ao nosso lado, nações aqui por perto, por causa dessa crise também que passamos, estão comendo gato, cachorro, carne podre, estão fugindo para o Brasil para tentar encontrar algum alento. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Era esse o sentimento daquela nação. E a casa de Deus também era atingida, no sustento ministerial, no culto que ficava a ministração das ofertas. O culto em Israel, em Judá, ele era com ofertas, né? Ofertas de manjares, ofertas da colheita, sacrifícios de animais. E assim como os animais estavam morrendo de fome, de sede, e o povo estava pobre, e a agricultura estava declinada à sequidão, a casa de Deus foi atingida, o sacerdócio foi atingido. Existe um paralelo conosco hoje, né? Igrejas pelo mundo inteiro sendo fechadas, pastores sendo presos, o homem de Deus não podendo pregar livremente. Agora existe até a possibilidade de um passaporte sanitário para pegar ônibus e para entrar nas igrejas. O profeta continua dizendo: foi cortada a oferta de alimentos, a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, ministros do Senhor estão entristecidos, e simbolicamente o trigo, que era o alimento, o mosto, que era a festa, e o azeite, que era a unção, tinha sido retirado do meio do povo de Deus. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto secou e o azeite acabou, e os lavradores estavam envergonhados, a tristeza invadia a cidade, e o profeta diz: envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo
pereceu, a vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, e já não há mais alegria entre os filhos dos homens. Muito parecido, né? Muito parecido. A Bíblia tem uma mensagem para os dias de hoje. Nós que vivemos aqui nessa região do Brasil, nós não imaginamos, em algumas outras regiões, a dificuldade que o povo está passando neste momento histórico. E em regiões do mundo, também, todas essas áreas afetadas por causa dessa convulsão natural que surge no planeta Terra. Será que a igreja tem uma solução bíblica para apresentar neste momento? Qual a palavra de Deus para o homem nesse período mundial de pandemia? O profeta Joel, ele nos traz a resposta. E a primeira resposta que ele nos dá é um chamado de Deus para a humanidade. Porque Deus usa essas circunstâncias naturais para sacudir o homem, para mexer no homem, para fazer o homem acordar, para fazer o homem perceber que ele é impotente, que ele é incapaz. Situações como essas são chamamentos de Deus para que os homens voltem o seu olhar, a sua atenção, tão somente a Ele. Os homens estão hoje, nesse período da modernidade, voltados para dentro de si, voltados para o humanismo, voltados para a ciência, voltados acreditando que neles está a solução para todos os seus próprios problemas. E Deus dá uma sacudida. E Deus dessa vez resolveu dar uma sacudida, não num país, como foi nesse caso de Joel, mas no planeta, quando Deus permite essa circunstância. É um chamado de Deus para a humanidade. O chamado foi para todos. O profeta começa dizendo assim: ouvi isso, vós, anciãos. Os anciãos representam a liderança política de um povo. Escutai todos os moradores da terra. Acaso aconteceu isso em outro tempo? Faça uma narração, prestem atenção, todos estão sendo chamados. Bêbados, lavradores, todos os recônditos da sociedade, Deus está chacoalhando e dizendo: vocês precisam voltar os olhos para quem pode salvar. Uma vez eu vi dois velhinhos conversando na Rua 15, e um velhinho olhou para o outro e disse: nossa, o mundo está terrível, né? O mundo está mal, olha, acontecendo crimes, a gente não pode mais ligar o rádio, a televisão, que a gente só vê coisa ruim. E daí o outro velhinho, isso eu presenciei, sabe o que ele falou? Ele disse assim: Deus está está fazendo com que os homens parem de olhar ao redor, porque é insuportável olhar tanta coisa ruim, para que o homem comece a olhar para cima, olhar para o Senhor, porque nele é que encontramos a solução para os problemas da humanidade. Segunda coisa que Joel fala, é um chamado de Deus para a igreja. Situações como essas são oportunidades para que os homens de Deus, ministros do Senhor, reflitam sobre a relevância da sua mensagem e de sua vida diante dos fatos verdadeiramente cruciais da existência. Qual a mensagem da igreja para esses dias? Esses dias eu vi, como que é o nome desses? Podcast, né? Que ficam discutindo assuntos. E daí alguém perguntou para um pregador famoso, tem milhões de seguidores, perguntou para ele assim: mas você só fala como vencer, como conquistar, como ser alegre, como ser feliz,
Não está faltando aí uma fatia na tua mensagem? E ele disse, não, esse é o meu ministério. Meu ministério é só falar coisa boa. Mas e o outro lado? O outro lado eu deixo para as igrejas, né? O cara chega todo arrebentado, o pastor da igreja local faz o trabalho sujo. Qual que é o trabalho sujo, segundo ele? É consolar, é confortar, é abraçar, é ir no enterro, no funeral de um parente, é fazer as celebrações, dar os aconselhamentos, ajudar as pessoas que estão em crise, que estão se divorciando, os filhos que estão drogados. Isso é para eles. Meu ministério que Deus me deu, é só falar a fatia boa. Que besteira. O apóstolo Paulo, em Mileto, ele reuniu os presbíteros daquela região. Ele disse, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. Você não tem que selecionar a parte boa para conseguir dinheiro na internet. E daí chegam esses momentos, a igreja fica sem voz. Porque essas igrejas que pregam que cura todo mundo, estão vendo milhares dos seus membros morrendo, atestando a hipocrisia, porque acham que tem o controle da cura. O nosso Deus, ele cura, sim. Mas o método dele é bem diferente, não é espetaculoso. E a cura dele sempre tem um propósito muito claro. E esse propósito está relacionado ao interior, à alma do ser, a sua mensagem fundamental. Então, essa situação é para a igreja, para o homem de Deus, para o pregador, refletir qual a mensagem que ele tem para uma época como essa. Ou, de repente, ele só fica calado. Irmãos, eu fico pasmo. Pregadores agora que chegam para pregar e dizem assim, não esqueçam o álcool, não esqueçam a máscara, vão tomar vacina e domingo que vem não venham. Essa é a mensagem de Deus? Não, essa é a mensagem da sociedade, que deve ser respeitada. Mas o homem de Deus, ele tem que chegar e dizer assim, diz o Senhor, abrir a Bíblia e ter uma palavra para o seu tempo, para a sua sociedade, como foram os profetas. Elias tinha uma palavra para o seu tempo, Eliseu tinha uma palavra para o seu tempo, Isaías tinha uma palavra para o seu tempo, Jeremias tinha uma palavra para o seu tempo, Oséias tinha uma palavra que era para o seu tempo, Joel tinha uma palavra de Deus para o seu tempo. E a palavra de Joel começa dizendo assim, cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes. Ele começa com a liderança da igreja, com o povo de Deus, com os ministros do altar. Passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortados da casa de Deus. Santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os líderes, os anciãos e todos os moradores da terra na casa de Deus e clamai ao Senhor. Essa palavra é para a igreja, essa palavra é para a liderança, essa palavra é para o diácono hoje em dia, essa palavra é para o pastor, essa palavra é para o líder dos jovens, essa palavra é para quem trabalha com crianças, com adolescentes. Jejum, saco, cinza na cabeça, de joelhos, clamando. A situação exigia que o povo de Deus, sua liderança, tivesse uma mensagem. E ele continua dizendo, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado diante dos vossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. Tem uma tristeza que me invadiu nesse período aí,
fazem 2 anos quase que a gente está nessa catástrofe natural, né, no planeta, e passar e ver a igreja fechada, e ver o povo de Deus, né, e ver o pessoal agora pela internet, não precisa mais olhar na cara do irmão, não precisa mais abraçar o irmão, não precisa mais conversar com o irmão. E daí aquelas pessoas em casa, enquanto assiste o culto, porque culto não é para assistir, culto é para realizar, adorar. Você faz parte do culto, não é televisão, não é telinha. E daí dando comida para o gato e assistindo o culto, cochilando no sofá, ouvindo, e a tristeza na casa de Deus. A alegria e o regozijo foram embora. As sementes apodreceram, os celeiros assolados, os armazéns derrubados, porque o trigo secou. Como geme o animal, as manadas de gado estão confusas, e as ovelhas perecendo. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos no deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. E Joel fala assim, que os próprios animais bramam a ti, clamando naturalmente ao Senhor, para que o Senhor agisse. Joel ainda diz, tocai a trombeta em Sião. Tocar trombeta é pregar, tocar trombeta é proclamar, tocar trombeta é anunciar. E daí a gente tem que ouvir, não, mensagem para essa época eu não tenho, porque eu só prego as coisas boas. A felicidade, a alegria e como se dar bem na vida. Joel diz assim, toca trombeta, clamai em alta voz, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já está perto. A mensagem da igreja, a ação da igreja, o testemunho da igreja no meio da catástrofe na qual nós estamos também inseridos. Porque o vírus, ele não escolhe. Assim como lá em Judá, os gafanhotos invadiam todas as propriedades. Mas ali no meio daquilo, a voz, a mensagem, a ação, testemunho, a presença da igreja tinha que ser marcante. Por isso que eu gosto dos nossos ativistas aqui da igreja. É um povo que não baixa a guarda. E vão lá, e dão de dedo, e anunciam. Não são como ovelhinhas passivas, raquíticas, mas se levantam como leões, mesmo passando por tudo isso. Não é uma época de triunfalismo, mas uma época de humildade e coragem. Dia de trevas, escuridão, dias difíceis. A Bíblia diz que diante dele um fogo consome, atrás dele a chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um desolado deserto, e assim a invasão daquela nuvem de gafanhoto. E o escritor continua descrevendo aqueles dias terríveis que estavam passando. O que eu queria colocar para os irmãos é que os acontecimentos de caráter mundial hoje são paralelos a este. E oportunidades ilustrativas de Deus estão ali a respeito do grandioso e glorioso dia do Senhor. Joel falava dos seus dias, mas também falava, dando uma olhada escatológica, uma olhada para o futuro, sobre os eventos finais da humanidade, como a conhecemos. Por isso que ele menciona o dia do Senhor, nós vamos pregar sobre o dia do Senhor oportunamente. Mas a terceira coisa, o terceiro chamado de Deus no meio daquela situação, era um chamado para você, um chamado para o indivíduo, um chamado para mim. Situações como esta que nós estamos vivendo são oportunidades
de uma mudança interior profunda, um retorno à mensagem original, aquela que Deus fala e não aquela que os homens gostam de ouvir. Deus permite tudo isso para nos chacoalhar como humanidade, para nos chacoalhar como igreja, mas também para nos chacoalhar como indivíduos, cada um de nós. Joel então diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Convertei-vos a mim. Dizem que o Brasil é um país hoje cristão, um país evangélico, um país cheio de igrejas por tudo quanto é lado, e muita gente convertida, mas não a Deus. É convertido a uma denominação, é convertido a uma religião, é convertido a um ritual, é convertido a um grupo, é convertido a uma forma de pensar. Isso também acontecia lá. E Deus diz assim: convertei-vos a mim. A conversão é ao Senhor, de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto. O momento era de uma necessidade, de uma contrição tão grande que baixasse o homem a uma posição de joelhos diante de Deus, numa conversão genuína ao Senhor. E o profeta diz assim: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Os irmãos sabem que na antiguidade, quando a pessoa estava muito angustiada, ela rasgava a sua túnica, para demonstrar publicamente a sua tristeza, para demonstrar a sua aversão a determinadas situações, rasgava as vestes. E aqui o profeta diz: não é exterior, não é uma coisa teatral, não é uma coisa cênica. Rasgai o vosso coração e convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Se existe uma mensagem hoje para o indivíduo que está vivendo essa pandemia que assola o nosso país e que assola o nosso planeta, é: convertei-vos a Deus e rasgue o coração. Sabe como é que a gente sabe se o indivíduo rasgou o coração por dentro? O indivíduo que rasgou o coração, ele se submete. O indivíduo que rasgou o coração, ele se coloca de tal maneira na presença de Deus que ele larga toda a presunção. Hoje em dia a presunção é quase obrigatória nas igrejas, né? O que é presunção? Presumir de si mesmo. Presumir em relação ao comportamento de Deus. Dizer assim: se eu fizer isso, Deus vai fazer. Se eu jejuar, Deus vai fazer. Se eu orar, Deus vai fazer. Como se Deus estivesse amarrado a um princípio de leis espirituais que o prendessem e o obrigassem a abandonar a sua soberania e submeter-se aos homens por causa dos seus rituais. Mas quando a gente rasga o coração, a gente larga toda a presunção. A gente se coloca nas mãos de Deus. Tem uma ilustração que eu acho que mostra bem isso. Sabe aquele marido sem vergonha que sabe que a esposa sempre vai perdoar? O que ele faz? Ele presume, isso é presunção, né? Ele presume que não importa o que ele fizer. O que vai acontecer? Ele vai chegar: vem cá, meu amorzinho, eu te perdoo. Quer um cafezinho? Quer uma bolachinha? Vem cá. O que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai fazer de novo. Porque ele presume. E tem gente que se relaciona com Deus assim. Ele acha que Deus é bonzinho. Deus é camarada. Ele sempre perdoa. Então, eu posso ficar tranquilo. Eu peco, ele perdoa. Eu peco, ele perdoa. É que nem aquele cara, sem vergonha,
que acho que sempre será aceito. Por isso que o profeta Joel, para demonstrar quem é que rasgou o coração, ele usa uma palavrinha aqui importante, ele diz assim, ó, vamos ler o texto todo, é melhor, né? Rasgai o vosso coração, convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal, quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Quem sabe? E essa palavrinha está aqui para a gente não tratar Deus com presunção. Para que a gente realmente rasgue o coração. Para que a gente realmente se humilhe diante dele. E o profeta continua dizendo, tocai trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o meu povo. Os irmãos percebem que nessa pandemia que vivemos, congregar o povo é a coisa mais difícil que tem. Porque o diabo já sabe de todas essas coisas. E ele dispersa o povo, né? A ordem que o diabo deu foi dispersar o povo. E a ordem que Deus dá é congregai o povo. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Não existe nada mais importante do que buscar o Senhor. Não existe nos momentos das crises nada mais importante do que estar na casa de Deus. E é para todos. Ah, o meu filho chora porque ele ainda está mamando. Traga ele também das criancinhas. Sai o perfeito louvor. Ah, mas eu vou casar e vou para a lua de mel. Largue a lua de mel e venha para a casa de Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, clamar ao Senhor. Porque não tem nada mais importante. No meio dessa crise, chorem os sacerdotes. Domingo passado, acho que foi domingo passado, não lembro, que eu chorei diante de uma ilustração de uma pessoa humilde que deu o melhor que tinha, né? E um choro não muito compreendido, às vezes, mas a Bíblia diz assim que o homem de Deus tem que ter sensibilidade diante das situações. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo ao Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o teu Deus? As crianças, os bebês, os velhos, os jovens, reunidos na casa de Deus, chorando, clamando, olhando para o Senhor. O profeta Joel, ele usa uma palavrinha, então, que é então. Depois de tudo isso, Deus devolve o trigo. Deus devolve o mosto das festas. Deus devolve o azeite. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio, à vergonha entre os gentios. Removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Esse exército do norte, os estudiosos têm duas explicações. O exército era a nuvem de gafanhoto, que Deus sopra e ela se desvia daquele lugar e vai para outro. Isso é uma das explicações dentro do contexto. Aconteceu isso no Brasil ano passado, né? O povo de Deus, nós aqui oramos, né? Estava chegando uma nuvem de gafanhoto no Brasil, vindo lá da região, acho que da Argentina, assim, dos limites do Brasil aqui.
E daí todo mundo preocupado, porque seria terrível para a colheita. E daí Deus soprou. E aquela nuvem de gafanhotos, no ano passado, desviou do Brasil. Removerei para o norte. Outros estudiosos dizem que esse exército do norte é que, como a nação de Israel, a nação de Judá estava fragilizada, os inimigos queriam aproveitar para invadir. E Deus disse: não. O Brasil, o mundo inteiro está olhando para o Brasil. E quanto mais fragilizado diante dessa pandemia o Brasil estiver, mais suscetível aos ataques de nações rivais. Graças a Deus, Deus manteve o Brasil num patamar excelente e Deus manteve a nossa nação numa condição de estabilidade, mesmo em meio a todas essas crises. Junto com as catástrofes naturais, os inimigos também olham de forma diferente para um povo fragilizado. E a palavra de Deus foi essa: ó, não temas. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Porque o povo se humilhou, porque o povo orou, porque o povo buscou a Deus, porque a religiosidade foi jogada no lixo e a conversão genuína passou a abrigar um coração rasgado na presença do Senhor. Junto com tudo isso, eu só quero ler um último versículo. Diz assim: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. O meu grande exército que enviei contra vós. Deus, ele diz, essa praga natural aí, que podem ser 4 tipos de gafanhotos, né, que invadiram, ou pode ser 4 fases do gafanhoto, desde daquele primeiro momento até o seu desenvolvimento, não importa, a destruição foi enorme. Deus diz, esse é o meu grande povo que enviei. Deus às vezes permite situações para nos chacoalhar, para nos chamar. E hoje em dia, Deus permitiu algo para sacudir a humanidade, chamar a humanidade para olhar para Ele. Deus permitiu para que a igreja revisse a sua mensagem fácil, pregada, mas que não serve para tempos de crise. Para que os homens de Deus se levantem e digam, assim diz o Senhor, com autoridade. E Deus permitiu também para que você e eu possamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, reconhecendo que precisamos dele, reconhecendo que o povo deve estar unido de joelhos, que os pastores devem voltar a chorar e que a igreja deve se unir na proclamação desse evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos agora neste momento por todos aqueles que sofrem por causa dessa pandemia que assola o nosso planeta. Pedimos a Deus que esse seja um momento de profunda reflexão, que seja um momento de entrega total ao Senhor, que este momento seja a voz do Senhor dizendo e chamando, venha a mim. Que este momento seja um momento de abrir o coração ao Senhor, de entregar a vida ao Senhor, de reconhecer que esse mundo é passageiro e que a nossa eterna morada é contigo. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja usando essa circunstância, sacudindo a tua igreja, mexendo com o teu povo,
e nos trabalhando individualmente, nossos corações. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.